Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez a gente vai comentar, vai analisar a coletiva de apresentação de Diego Aguirre, novo técnico do Santos, uruguaio que acertou com o Peixe, assinou um contrato até dezembro de 2024. Uma coletiva, já digo para vocês, muito boa. Acho que ele foi muito sincero, um treinador já cascudo, experiente, já deve ter passado por diversas e diversas coletivas de apresentação, mas senti um Aguirre sincerão, até demais, a gente vai falar disso um pouco mais para frente nesse vídeo, mas como vocês viram no título, o principal assunto da coletiva de apresentação do Aguirre foi sobre o desmanche no time do Santos. David Washington já vendido, o Aguirre disse que não conta com ele, e o Aguirre fez lobby, sim, descarado, aberto, pela permanência do Marcos Leonardo, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube impulsione essa publicação, é muito importante, tão importante quanto a sua inscrição, e se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva esse conteúdo para o maior número de pessoas e agora nós estamos rumo aos 2.000 inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Como eu disse, na minha opinião, muito boa a coletiva de apresentação do Aguirre. É evidente que a gente não pode se basear e tirar algum conceito, formar um pré-conceito com base nas coletivas de apresentação, porque assim que eu falo de coletiva de apresentação, a primeira coisa que me vem à cabeça foi aquela apresentação do Lisca, o saudoso Lisca doido, contém ironia, claro, que foi um verdadeiro encantador de serpentes na sua coletiva, falou muitas coisas, pediu 5 anos para ficar no Santos, porque os treinadores caem muito rápido e não dá para desenvolver, aquele blá 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 de sempre, caiu com 8 jogos, com aquele trabalho pífio de 38% de aproveitamento. Então, o Diego Aguirre não foi um encantador de serpentes Lisca, mas também não adotou aquele tom, aquela empáfia do nada saudoso Paulo Turra, com aquele seu tom general, dizendo que ia ensinar não sei quem correr, que ia vestiário em ebulição, aquele papinho furado que terminou um trabalho com 7 jogos, graças a Deus esse cidadão já assumiu do Santos, com 27% de aproveitamento, o pior aproveitamento do Santos no século. Mas o Aguirre foi muito bem na minha humilde avaliação. Eu não posso pôr os vídeos aqui da coletiva, porque eu não tenho autorização da Santos TV, até pretendo pedir isso para os próximos vídeos, mas eu separei alguns trechos aqui e, como eu disse na introdução do vídeo, foi uma coletiva que abordou principalmente perguntas sobre o Marcos Leonardo. Por quê? Em determinado momento, o Diego Aguirre disse que já não conta mais com o David, ou seja, já está sacramentado o David Washington, nosso presidente, não joga mais no Santos. Resta saber nas próximas horas para onde ele vai, já que o Mônaco, que tinha preferência de compra, igualou a oferta. A única diferença é que o Chelsea oferece 15 milhões de euros com 5 de bônus, o Mônaco oferece agora 16 milhões de euros com 4 de bônus. Agora o garoto vai decidir onde ele quer jogar. Mas sobre o Marcos Leonardo, ele foi assunto da coletiva em pelo menos 3 momentos que eu separei aqui para vocês. Numa delas, inclusive, a repórter, que pela voz eu imagino que tenha sido a Gabriela Brino, lá do UOL, que faz muitas apurações em parceria com o Lucas Mussetti, né? Ela fala até que não queria ser repetitivo, mas de fato foi o assunto que dominou a coletiva. E eu separei as 3 respostas do Aguirre sobre o Marcos Leonardo e no final a gente vai falar de outros 2 tópicos que eu achei muito interessante. Na primeira resposta do Aguirre, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui na tela para vocês, eu deixei separado, peço licença para ler para vocês. Abre aspas para o Diego Aguirre, questionado, né, sobre a possível venda do Marcos Leonardo. Ele diz: é uma situação que temos que ter cuidado, tem muitas partes envolvidas. Compreendo a situação do jogador, é normal, ele tem uma chance para a vida dele e para a família dele, mas temos que entender a necessidade e o momento do Santos, que precisa dele. Eu preciso muito dele. Ninguém tem dúvida que é um craque. Gostaria muito que ele ficasse comigo. Vou tentar ajudar ao máximo para que ele possa fazer 20 gols e vender por 30 milhões de euros, né? Ele não falou milhões de euros, mas é a isso que ele está se referindo. Para que possa fazer 20 gols e vender por 30 milhões, não por 10. Vale lembrar que a proposta da Roma pelo Marcos Leonardo é de 12 milhões de euros, fixos mais 6 milhões em bônus de possíveis metas que ele venha a alcançar. Segunda resposta do Marcos Leonardo, ele é novamente questionado sobre
esse imbróglio, vai ou não vai, fica ou não fica. E ele diz o seguinte, olha só como ele foi taxativo, fazendo coro pela permanência do nosso centroavante. Sinceramente, não considero possível a saída de Marcos Leonardo. Não tem substituto para ele. Ele é o melhor, se não um dos melhores jogadores do time. Não estou pensando nisso. É uma situação difícil. Também fui jogador, mas o momento do clube é difícil e ele tem que entender essa parte. Imagina o Marcos Leonardo jogando e marcando muitos gols. Aqui eu queria interromper a leitura das respostas do Aguirre para fazer um comentário, mas antes, se você está gostando desse vídeo, dá um pause, dá um like aí, é muito importante e é gratuito, você consegue fazer isso enquanto assiste esse vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você achou da coletiva do Aguirre, se você assistiu, e o que você acha dessa novela envolvendo a possível saída do Marcos Leonardo. Você é a favor, você é contra? Diga aqui nos comentários. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Marcos Leonardo claramente está forçando para sair porque ele recebeu a promessa da direção do Santos de que seria vendido quando chegasse uma proposta. A proposta não é a melhor do mundo para o Santos e é por isso que tem essa queda de braço, porque a proposta parece ser muito boa para o Marcos Leonardo, para o staff dele, para os representantes dele. Mas a gente também, de fato, tem que olhar para a situação do Santos. Nesse momento, a meu ver, se a situação caminhar para um ponto de não retorno, um ponto insustentável, o que a direção do Santos deveria fazer? Tente manter o jogador até o final do ano, por que não? Isso é uma negociação. Já que a Roma não chega nos valores dos sonhos do Santos, por que eles não podem ceder e deixar o garoto aqui com a gente até o final do ano? Alguém nesse momento pode dizer, mas chegar com a temporada europeia em andamento pode ser ruim para ele, porque ele pode precisar de um tempo para se adaptar na Roma e o campeonato vai estar rolando. Sim, é verdade, mas numa negociação as pessoas têm que estar dispostas a ceder, né? O Santos cede no valor, que não é o valor que o Santos gostaria, já é inclusive um valor bem abaixo da multa rescisória do Marcos Leonardo. O Santos deveria ter alguém, e é por isso que é lamentável que o Santos esteja essa zona, a casa da mãe Joana, para passar a mão no telefone e dizer, escuta Roma, a gente ficou sabendo que o José Mourinho ligou aqui para o Marcos Leonardo querendo que ele vá, não tem como vocês darem abre uma brecha aí para nós, deixa o garoto ficar aqui, ele é o nosso homem-gols, o nosso treinador aqui não abre mão dele, acha que ele é um jogador imprescindível. Tem como? Ele se apresenta no final do ano. O Santos tem 20 finais para jogar. Está em jogo a nossa história. O fato do Santos nunca ter sido rebaixado. Imaginem o vexame que vai ser o Santos cair no Brasileirão, que tem o nome de Brasileirão Rei, em homenagem ao Rei Pelé, nosso saudoso, querido e inigualável Pelé. Já pensou isso? Então, poxa vida, que o Santos tenha uma postura combativa, tente conseguir algo também benéfico para o seu jogador, porque já não é, para o seu clube, na verdade, né? Já não é a melhor proposta do mundo. Você ainda vai entregar o cara de bandeja agora, correndo o risco de ficar daqui até o final do ano com o Julio Furch e só o Mezenga? Acho que o Santos precisa pôr a mão na massa e trabalhar. E aí, como eu falei, teve uma terceira vez em que o assunto Marcos Leonardo volta à pauta da coletiva. E aí o Aguirre é questionado se ele conversou com o Marcos Leonardo. Deu a entender que ele também não treinou hoje, tá? O Marcos Leonardo não treinou na terça-feira, na segunda-feira, na verdade, né? E hoje foi o primeiro treino do Aguirre. E se ele não conversou com o Marcos Leonardo, eu deduzo, não é uma informação, estou deduzindo pela linha cronológica que o Marcos Leonardo também não treinou hoje. Ou seja, ele está forçando a barra para sair. E aí o Aguirre é questionado, você já conversou com o Marcos Leonardo? Se não, pretende fazê-lo? E aí olha o que o Aguirre diz. Ainda não conversei com ele, mas com certeza terei contato. Compreendo o jogador. Temos que ajudá-lo e vou fazer de tudo para que ele se sinta bem. Às vezes eu entendo que há decisões que você pensa que são corretas e não são. Se ele fica aqui no Santos, né, pode ter coisa muito melhor. Temos que pensar assim, porque é o que tem que acontecer. E aí o Aguirre encerra o assunto Marcos Leonardo na coletiva. Então percebam como talvez a gente tenha aí um imbróglio escalando de nível. O Marcos Leonardo quer sair, o staff do jogador quer a venda, o Santos se mostra reticente em bater o martelo e vender, mas você tem do lado do jogador também o seguinte raciocínio: peraí, eu sou titular do time há 3 anos, tô aqui fazendo gol, ajudando, fui pro Mundial Sub-20 para me valorizar, e aí vocês vendem primeiro o David Washington, eu sou o primeiro da fila. Então eu também quero sair. E do outro lado você tem um treinador recém-chegado, enchendo a bola do jogador, dizendo que ele é um dos melhores jogadores do time, um treinador que chega num momento complicadíssimo, que o Santos está na zona do rebaixamento,
tem 20 finais para escapar do maior vexame das nossas histórias, e esse treinador está dizendo: eu não considero possível a venda do Marcos Leonardo. Nessa queda de braço, quem vai vencer? Eu não sei, só sei que o Santos não pode perder. O Santos não pode perder. Se nós cairmos para a Série B, vai ser um dano irreparável para a história do Santos. Mas para a gente fechar o vídeo, eu quero analisar mais duas respostas do Aguirre nessa coletiva que, como eu disse, foi muito, muito boa. E se você não viu, acesse a Santos TV e confira a íntegra da coletiva. Foi mais ou menos 25 minutos de boas perguntas e boas respostas do nosso novo comandante. O Aguirre é perguntado sobre o momento de pressão do clube. Né? Ele falou que não teve muitas dúvidas de aceitar o convite do Santos, porque é um clube imenso, um clube do Brasil, país que ele tem muito carinho, que abriu as portas para ele como jogador e como treinador, e que ele ficou muito grato com a oportunidade de voltar ao Brasil. Mas aí ele é questionado sobre esse momento do Santos, com uma vitória em 17 jogos, na zona do rebaixamento e etc e tal. Olha o que o Aguirre responde: sei que é um momento de dificuldade, de pressão, mas estou acostumado a dirigir times grandes, com pressão. Sinto que vamos nos recuperar, tenho muita confiança. Pelo tamanho do Santos, não tive nenhuma dúvida de aceitar a proposta. E aí, um dos pontos mais, como eu posso dizer, a palavra eu acho que é um dos pontos mais emblemáticos, que mais me chamou a atenção. Um repórter fez uma seguinte pergunta, né? Disse assim: Aguirre, você falou que o Santos tem um time forte, né? Como é que você pensa em montar o time, etc e tal? Como eu falei, o Aguirre não falou em termos táticos, até porque ele treinou só hoje o time. Então é muito difícil perguntar sobre pilares táticos se ele ainda está reconhecendo os jogadores, reconhecendo alguns e conhecendo outros, né? E aí o Aguirre meio que interrompe de forma educada para deixar claro o repórter. Ele disse assim: não falei que é um time forte, falei que temos bons jogadores. Times fortes temos que ser e vamos trabalhar para isso. Temos jogadores de qualidade, temos que construir um time forte também. Eu não podia deixar de destacar esse trecho porque não deixa de ser uma alfinetada tanto no trabalho antecessor do estagiário Paulo Turra, quanto também uma leve beliscada no elenco, né? O Aguirre dizendo claramente, talvez até num ato de sincericídio, que o time não é forte. Ele vê que tem pontos bons, alguns jogadores bons de potencial, mas que não é aquele time fantástico que, na verdade, a gente sabe que é. O time do Santos é sofrível, o elenco do Santos é uma piada de mau gosto, é tão ruim quanto dor de dente, mas eu achei interessante, digamos assim, o Aguirre ter soltado essa, dizendo assim: não, time forte não, também pera lá, né? Vamos com calma, que não é bem por aí. Então, como eu disse, essa foi a coletiva do Aguirre, uma coletiva de apresentação dominada pelo assunto Marcos Leonardo. Recapitulando, ele não conta mais com o David Washington, está tentando manter o Marcos Leonardo, deu essa alfinetada no elenco e falou do momento de pressão, acha que pode tirar o Santos dessa situação. E agora, torcedor, você que está assistindo esse vídeo, todos nós, torcedores do Santos, temos que apoiar, porque, como eu já disse, ele é a última salvação do Santos. São 20 finais que nós temos que jogar daqui até o final do campeonato, começando essa trajetória no domingo do Dia dos Pais contra o Fortaleza, jogo que nós precisamos vencer, é categórico vencer. Como vai ser o desempenho do Aguirre? O que esperar do time dele? É o que a gente vai ver nos próximos dias. Inclusive, eu esqueci de falar na abertura do vídeo, ainda essa semana eu vou trazer um vídeo, provavelmente amanhã, na verdade, provavelmente não, amanhã. Então anote aí na agenda, amanhã, dia 10 de agosto, às 6 da tarde, vai ao ar aqui no canal Filho de Peixe, um vídeo falando do estilo de jogo do Aguirre, o que ele pensa sobre futebol e o que a gente pode esperar da montagem do elenco do Santos. Então ainda essa semana, muito conteúdo aqui para vocês, falando de Diego Aguirre, e vai ter aquilo que vocês já estão acostumados, vocês que são inscritos aqui do canal. Vai ter pré-jogo analisando, dissecando Fortaleza. Estou tentando fechar um convidado para falar de Fortaleza e, claro, depois do jogo, aquele pós-jogo que vocês já estão acostumados, que a gente espera que seja com vitória do Santos. Mas o vídeo de hoje, nós ficamos por aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Este é o canal Filho de Peixe. Se você gostou, deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, é muito importante. Se você é novo aqui, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. E se você gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para chegarmos o quanto antes na marca de 2.000 inscritos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.